Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de higiene, conforto e segurança do paciente em uma unidade de terapia intensiva, tá? Vamos descer aqui onde a gente parou. Espero que não trave, né? Nós paramos aqui, não foi? Qual era a finalidade? Uma massagem de conforto. A gente explicou, né? Alguém quer que eu repita novamente o que seria uma massagem de conforto no paciente, para que ela serve essa massagem, qual é a finalidade dela, que é, na verdade, estimular a circulação local, né? Prevenir úlceras por pressão e proporcionar um conforto e um bem-estar, e principalmente possibilitar o relaxamento muscular desse paciente que encontra-se acamado e por algum motivo ele não tem mobilidade, né? Ele não está conseguindo se mover e andar excessivamente. A finalidade da massagem conforto, aí mais bem explícito para vocês, é melhorar o retorno venoso, né? Evitar a formação de úlceras por pressão, ajuda no tratamento e nos problemas de má circulação e melhora, né, de melhor o conforto do paciente. A técnica, nós temos uma técnica para a gente estar realizando essa massagem cada parte do corpo por pelo menos 10 minutos, tá? Então, cada parte do corpo você vai realizar 10 minutos ali massageando naquela região, né? Provavelmente a gente sempre vai estar, deixa eu só, o computador tá querendo cair de bateria, deixa eu só ajeitar. Então, na verdade, a gente vai massagear a região dos membros inferiores, né? As pernas, as coxas do paciente, né? Vamos estar fazendo essa massagem nos braços, né? Nos membros superiores, né? E nas costas, né? Para ativação da circulação, né? Comece com uma massagem na área sacral, em movimentos circulares de cima para baixo, nas nádegas para o ombro. Use movimentos rítmicos e suaves sobre a escápula. Continue em um movimento rítmico para a parte superior do braço, lateralmente, né, até a crista ilíaca. Aqui dá os locais todos em anatomia, né? Espero que vocês tenham sido ótimos em anatomia. Foram, né? Tenho certeza que foram. Comprima massageando a pele, pegando um pouco de tecido entre os dedos polegar e o indicador. Comprima e massageando a pele e pegando um pouco do tecido entre os dedos polegares e os indicadores também, né? Quer dizer que você vai prender aqui, ó, né? Se for na região da coxa, você vai fixar, né, o dedo polegar e o indicador para ir pressionando, né? Lógico que não apertando muito. E comprima, massageando as laterais da coluna, desde as nádegas até o ombro, ao redor da nuca, e prossiga para baixo em direção ao sacro e repita outro lado da coluna. Essa técnica é mais assim para você ter uma noção de como você vai iniciar uma massagem nesse paciente, né? Para estar ofertando aí um movimento circulatório, né? E ele tem um bom retorno venoso. A gente vai realizar em cerca de 10 minutos para cada membro. Eu coloquei a imagem aqui. Quando a gente fala circular, ele vai te dando que você vai começar pela região das nádegas, né? A região sacral. Você sobe aqui pela região peitoral, vai em cima da escápula e vai até o braço, os membros superiores, né? E aí volta de novo por essa região e faz o mesmo movimento, sempre circular, e das nádegas para cima, tá? E aqui tem uma que a gente chama de fricção. Fricção é feito com as pontas dos dedos, com movimentos curtos
curtos das articulações, tá? Então, você vai realizar essa fricção com as polpas digital, né? Em movimentos curtos entre as articulações. E aí ele está indicando na região da nuca, que é um local muito perigoso, porque se você não souber realizar uma massagem, como é que eu posso dizer para você, bem feita, né? Nós não estamos estudando para ser massagista, né? Mas a gente sim tem que aprender como que realiza para que nesse momento você possa estar proporcionando isso daí para o seu paciente. E aí, nesse local, devido a ele ter muitas articulações, porque nós estamos em cima da coluna, né? A coluna vertebral. Então, temos que ter muito cuidado. E essa massagem aí, ela dá um relaxamento muito bom para o paciente. Então, quando é que eu vou aproveitar para fazer essa massagem? Quando o meu paciente for colocado na região pronar, né? Colocou ele em região pronar, na posição pronar, na verdade, né? Você já aproveita e faz essa massagem aí nesse paciente, né? E aí tem outra que você faz deslizamento, né? Que você vem debaixo da região do cóccix para cima, né? Com as mãos espalmadas, né? E você realiza essa massagem porque a função é sempre de baixo para cima. Lembra que eu falei ontem? Sempre você vai iniciar de baixo para cima, trazendo a circulação para ela chegar mais fácil ao coração e realizar a troca gasosa. Tá? Nós temos outra massagem aqui muito interessante, que essa daí é como se você estivesse pegando na pele do paciente, né, e segurando, vai subindo e segurando, solta. É como se você tivesse mesmo realmente, aí você vai ter o toque mesmo desse paciente, né? Aqui, ó, ela apertou, tracionou e subiu, e essa daqui desceu, né? A mão direita dele desce, a mão esquerda dele sobe, e assim sucessivamente ele vai fazer esse processo até o final, na região ilíaca do paciente, e sobe novamente, tá? Aqui provavelmente a região lateral do paciente. Os braços, use o movimento firme, tá? E ao utilizar esse movimento firme e ritmado para massagear os braços do paciente, do punho à parte superior do braço, né? Ou seja, sempre do distal para o proximal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu começo pelo punho e vou em direção ao braço, né? Com os dedos e polegares no indicador, é porque me atrapalha, às vezes eu tô ali na linha de raciocínio, aí eu vou lá, tenho que aceitar. Aí aceita outra, eu perco a linha de raciocínio, gente. Perdão aí, vamos voltar. Com os dedos polegar e o indicador de ambas as mãos comprimindo essa massa, massageando os músculos do braço até o punho, continue a comprimir massageando os músculos bíceps, deltoide e tríceps. Eu acho que todos nós conhecemos quais são esses músculos a qual a gente está citando aqui, né? Termine com os movimentos deslizantes dos punhos até os ombros. Mais na frente, aqui nós vamos conhecer o que eu posso estar utilizando com o meu paciente, né? Os materiais que eu posso estar utilizando nesses pacientes acamados. E eu coloquei para vocês creme hidratante corporal, né? Hipoalérgico, nesse caso eu coloquei um hipoalérgico e, se possível, um creme que tem aquele repositor de colágeno, que ele é muito bom, né? Lógico que isso aí a gente pede aos familiares para que eles comprem, tá? E o óleo mineral ou óleo de girassol. O óleo mineral ou óleo de girassol, como queira, ele é fornecido pelo hospital. Mas quando há aquela questão de falta, aí a gente pede para o familiar também comprar, para a gente estar realizando essa massagem também com óleo de girassol, porque o óleo de girassol, ele tem uma função de cicatrização muito boa, tá?
principalmente em lesões, a gente às vezes passa um pouco de girassol na região onde está ali no corpo trocante, ali na região do cóccix, quando o paciente está com a úlcera por pressão. E o talco, que eu não coloquei imagem aqui, mas o talco também, né? A gente também utiliza para evitar aí uma assadura na região das nádegas do paciente, porém, a gente pode estar usando o Tapigloss, que é aquele que eu falei para vocês, que ele é fornecido pela rede básica de saúde, né? Só o médico prescrever, você vai lá no posto de saúde e eles fornecem o Tapigloss, que é a mesma coisa do Hipogloss, só muda o nome, né? Genérico. E contraindicações da massagem, o que eu realmente não posso estar realizando nessa massagem, né? Infecção aguda dos ossos, das articulações, da pele e do músculo, tecido, que é o tecido subcutâneo. Se o meu paciente apresentar essa infecção aguda nos ossos, nas articulações, na pele, no músculo e no tecido subcutâneo, eu não vou poder estar fazendo essa massagem, realizar essa massagem de conforto para esse paciente. Essa parte aí a gente já descarta, tá? Se ele tiver câncer na região a ser tratada, cicatrizes recentes, né? E ele estiver em um estado febril. O que é um estado febril? Alguém sabe me dizer o que é um estado febril? Isso, ela está iniciando, né? Ela já está começando a ter sinais de febre. Isso, justamente. E aí tem aqueles arrepios, né? Que a pessoa sente, né? Tem que mostrar. Tumores, pacientes que têm tumores, e fraturas, queimaduras e feridas abertas, tá? Então, essas são as indicações a qual você não pode estar realizando essas massagens, que elas são de suma importância para um paciente que não está deambulando de maneira nenhuma, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a contenção do paciente ao leito, né? O que é uma contenção desse paciente ao leito? De uma certa forma, eu vou restringir, perdão da palavra, esse paciente ao leito, né? De uma certa forma, ou porque ele está inconsciente, né? E o paciente inconsciente, muitas vezes, ele arranca todo o aparato que ele está no corpo, desde a sonda vesical, a sonda nasogástrica, acesso venoso central ou periférico, se ele tiver, ele tira tudo, porque ele está desorientado, né? Ou uma contenção de um paciente que está no estado aí agressivo, né? E aí a gente vai conter ele, mas a gente não pode machucar. Essa é uma técnica utilizada com lençóis, tá? Que a gente faz para que não venha machucar. Percebe que aonde fica na protuberância óssea do paciente, na região aqui do joelho, né? Falar assim um português bem claro, pode prestar atenção que é bem mais aberta, espalhado, né? E depois que ele desce, ele vai enrolando para poder fixar e fazer com que ele fique mais resistente. E aí faz a amarração, porque as camas dos hospitais, dos leitos, ela tem as grades embaixo, que dá para a gente estar realizando essa amarração. Mas também a gente pode fazer uma contenção desse paciente com ataduras, né? Chumaços de gases, né? Ou mesmo até mesmo com uma outra atadura, né? Você solta ela, coloca ela dentro de uma atadura em si e faz isso aqui. Você deixa só essa parte aqui que não vai machucar o paciente e depois você enrola e amarra na região da grade aqui do leito do paciente. Lógico que essa contenção é só se haver necessidade de restringir esse paciente, né? Não esquecendo. E essas medidas de segurança, elas visam principalmente evitar queda do paciente do leito, né?
Sabemos que assim que a gente assume um plantão, e a esse paciente ele de total responsabilidade de todos que estão ali, principalmente do técnico de enfermagem, a qual está cuidando dele, a enfermeira, né, a todos aqueles que estão no setor. Pacientes graves, crianças, idosos, inconscientes e agitados devem ser colocados em camas com grade. Se não houver essas camas com grade na nossa rede pública, por algum motivo, a gente vai realizar aquela contenção que eu mostrei na imagem anterior para vocês, tá? E aí, muitas vezes, há uma necessidade de restringir mesmo os movimentos por meio de ataduras, né? Lembra que eu falei das ataduras? Lençóis em diagonal, entre outros. Na verdade, a enfermagem, ela meio que ela consegue inventar tudo, né? Isso aí são técnicas que eles foram aprendendo ao longo do tempo, e aí a gente faz mais com lençol. Eu prefiro fazer com lençol, isso quando a unidade tem disponibilidade de estar ofertando esses lençóis, tá? Porque é uma coisa que é artigo de luxo no hospital, você tem um lençol pelo menos para estar cobrindo o colchão, né? Mas nem sempre vocês podem ir trabalhar no hospital particular, e o hospital particular não pode faltar, tem que ter para o paciente cobrir a cama, tem que ter para fazer o coxinho, tem que ter para ele se cobrir, assim sucessivamente. E também em hospitais particulares eles permitem, né, que levem lençol, travesseiro, essas coisas assim. E no público também. Aqui vocês estão vendo uma criança, né? Ela está no leito, e o leito dele tem uma grade bem alta, né? E criança, ela nunca pode ficar desacompanhada, ela sempre deve estar com a mãe, porque o técnico de enfermagem, nós não temos um técnico de enfermagem disponível, né? Para que fique só com esse paciente, porque não vai ser só ele, vai ter vários, né? Então, a mãe tem que estar ali próximo a essa criança que está hospitalizada. Aqui, ó. Essa imagem, ela demonstra pra gente o quê? Ou o paciente quis levantar, né? Porque quis mesmo, queria levantar, e aí teimou com a enfermeira, né? Ou ele estava desorientado demais, e aí tentou levantar da cama, e como ela estava sozinha, ela não teve controle sobre ele, né? E aí ele caiu. Graças a Deus que ele caiu de uma forma em que ele não atingiu a cabeça, né? Não atingiu a região, né, da cabeça no chão, não machucou, porque a gente não tá vendo sangue, né? Não estamos vendo nada. E aí, graças a Deus. Mas olhe bem, a cama desse paciente, ele tem grade. Vocês estão vendo que ela tem grade do lado de lá, tem grade. E é uma cama que ela é movida automática, né, por controle. Então, creio que aqui foi teimosia dele de querer levantar, né? Ou ele queria ir ao banheiro, porque talvez ele tem disponibilidade para estar deambulando, mas talvez ficou tonto, né? E a enfermeira não conseguiu apoiar ele, né? Por ser um homem grande, né? Bem grande. Mas vocês observem que isso é um risco muito grande. Você só vai permitir que o paciente levante da cama se você tiver um apoio total para estar levando ele. Qual seria o ideal para me levar esse paciente ao banheiro, mesmo que ele consiga deambular, mas que ele esteja apresentando cefaleia, tontura? O que eu posso estar pegando para estar levando esse paciente ao banheiro? Alguém sabe? É bem facinho, facinho, facinho. Mamão com açúcar. Cadeira. Isso. Cadeira de roda. Isso. Como ele vai ao banheiro, né, urinar ou fazer o número 2, ele pode estar utilizando as nossas cadeirinhas, né, do banho, cadeira de banho, que ela já vem com a tampa, né, de uma tampa de banheiro. Ele senta ali, ele realiza
todas as suas necessidades fisiológicas, né? Já toma banho e assim sucessivamente, tá? Eu não sei se eu coloquei uma cadeira de banho aqui para estar mostrando, eu não lembro, mas deixa eu mostrar aqui para vocês essa posição aqui. Percebe-se que essa enfermeira deitou essa criança, né? A gente não está vendo acompanhante aqui, né? Vocês não estão vendo, né? Tem uma cadeira vazia aqui, que é a cadeira do acompanhante, mas ela está levantando as grades. E essas grades aqui, desse estilo aqui dessa cama, elas são super difíceis de abaixar e de levantar, né? Elas são bem antigas, modelo antigo mesmo. E provavelmente ela vai levantar a grade do lado de cá, porque ela desce, ela faz a descida para baixo, ela não dobra, ela faz, ela empurra para baixo para poder abrir essa grade. Então aqui o paciente está assim sendo bem colocado na cama e bem observado, né? Eu coloquei aqui essa cama para vocês identificar como que é uma cama hospitalar, né? Essa cama aí é uma cama, posso dizer que muito chique, né? Porque não estou muito acostumada com esse tipo de cama, porque nossos hospitais não nos oferecem esses modelos de cama, né? Você encontra mais dentro da UTI, né? E é um artigo de luxo, porque até a UTI daqui são poucos que tem. Então, mas ela é rodinha, tem de rodinha aqui, vocês percebem, né? Ela desce de forma com que você pressiona uma trava que tem bem aqui e ela desce para baixo. Todas elas, né? Automática também, para você estar elevando a cabeceira da cama ou estar elevando a região onde ficam os pés, tá? Você pode colocar o paciente em posição de Trendelenburgo, se houver uma necessidade. Qual seria a posição de um paciente em Trendelenburgo? Alguém lembra? Alguém chegou a ouvir essa palavra? Trendelenburgo? Dou-lhe uma. Quem arrisca? Dou-lhe duas. Sim, a Fran disse que sim. Diz aí, Fran. E tem a Trendelenburgo reverso também, tá? Não sabe falar? Então, Trendelenburgo, você vai abaixar a cabeceira da cama, né? Bem baixo, vai elevar os pés desse paciente. Ele vai ficar, isso aí, mas sabe a posição, né? Sabendo a posição tá ótimo, né? O resto a gente desenvolve no decorrer do campo de estágio. E a reversa é quando você põe para baixo as pernas do paciente e eleva a parte de cima, né? Onde fica a cabeça, que é a Trendelenburgo reversa, tá? Olha essa outra cama aqui. Aqui ela já não tem rodinha, tá, gente? É uma cama que não tem rodinha. E aí a gente já começa a achar ruim, porque como é que eu vou arrastar o paciente, né? Tem que ter rodinha. Tem que ter as rodinhas com trava para me manusear esse paciente, né? E se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, se ele precisar ser levado automaticamente para a UTI, como é que eu vou fazer esse transporte rápido do paciente de uma cama para outra? Alguém conseguiria explicar para mim? O paciente está nessa cama. Essa cama ela não tem roda, então não posso levar o paciente nela. Eu preciso trazer outra cama, lateralizar lado a lado aqui com essa cama. Como é que eu vou fazer para transportar esse paciente de uma cama para outra? Alguém sabe me dizer? Bora lá. Pensa. Tico e o teco. Tum, 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 tum. Lençol. Muito bem, o lençol. Provavelmente, se é um paciente acamado, ele tem um traçado, né? O traçado vai junto, né? Com duas pessoas. Isso.
A gente reza que tenha pelo menos 3, né? Que é pra gente não se esforçar tanto, né? Então, você desceria, deixa eu puxar para cá, você desceria essa cabeceira da cama, né? E aí lateralizava a outra aqui coladinha, retirava esse lençol, soltava todas as pontas, juntava ao lado da perna, ao lado da cabeça e uma pessoa no meio, no 3, a gente contava no 3 e arrastava ela para outra cama. Teria que essa pessoa que vai ficar aqui no meio, ela tem que estar atrás da outra cama, não dessa, da outra, tá? E aí puxar esse paciente e correr com ele para UTI. Isso aí a gente chama de transporte, né? Os transportes de pacientes. E aí é uma forma que a gente encontra, porque nem todas os hospitais a gente tem cama de rodinha, né? Com as rodinhas, é bem difícil. Tipos, contenção física, o que caracteriza? A contenção física, ela se caracteriza pela imobilização do paciente por várias pessoas, né, da equipe que o seguram firmemente no solo. Porque ele está muito agressivo, ele está alterado e aí ele sai batendo, sai machucando e a gente precisa que todo mundo caia em cima desse paciente, consiga conter ele. Então a gente conhece como contenção física, contenção humana, né? E aí a contenção mecânica, ela se caracteriza pelo uso da faixa de couro ou tecido em 4 ou 5 pontas que fixam o paciente ao leito, que é esse modelo que eu mostrei para vocês aqui. Ai, não cai. Tá só rodando. Isso, estabilizou. Aqui, esse modelo aqui que ele está citando lá na frente, tá? Que é a contenção mecânica. Então, só existe 2 contenções. Quais são elas? A contenção física e a contenção mecânica. A contenção física vai ser realizada pelos próprios profissionais, né? Para evitar que esse paciente machuque alguém e se machuque também. E a contenção mecânica a gente já realiza quando ele está deitado na cama, né? E aí você consegue mobilizar ele através de um lençol. Esse lençol de couro, particularmente, nunca fui apresentada para mim esse lençol de couro, né? Mas já que está citado na literatura, a gente cita. Mas a gente sabe que aprendemos o certo e lá no hospital a gente trabalha com o que tem, tá? Vou passar aqui na frente. Eu acho que esse modelo aqui, ele tá na apostila de vocês. Eu acho que ele tá na apostila de vocês. Que são as restrições do ombro, sim, né, Fran? Que são as restrições do ombro. A faixa de lençol é colocada sobre o dorso do paciente e passa pela axila, tá? Cruza sobre o pescoço e amarra-se na cabeceira da cama. Imagina, né? Passa por essa região aqui, por debaixo, né, da axila e você vai amarrar na parte de trás, aqui na cabeceira da cama, esse paciente para que ele não se machuque. E também tem a restrição do abdômen, né? Lá no PS, eles fazem aquelas faixas bem largas, mais ou menos assim, a minha mão fechada, colada uma na outra, mais ou menos dessa largura, tá? Eles fazem umas faixas bem grandes, justamente para a gente estar realizando essa contenção dos pacientes, para não estar machucando eles. Usar uma faixa de lençol sobre a região lombar e outra sobre o abdômen. E traçar ambas a pontas de cada lado e amarrar no estrado da cama. No estrado que a gente chama a elevação da cabeceira, né? Essa parte aqui que a gente eleva da cabeceira, a gente chama ela de estrado. E restrição dos membros superiores e inferiores, feita com ataduras de crepe larga, no mínimo de 15 centímetros de largura. Há várias maneiras de realizar essa restrição, tá, gente?
O importante é proteger a área com algodão ou até mesmo com a compressa, que eu vou soltar ela e colocar ela dentro da atadura, fazer um invólucro e aqui vai ficar cheinho. É aqui que eu passo no punho do paciente. Essa aqui está cheia. Dou uma passada de um lado para o outro para dar como se fosse um nó. E aí eu faço a amarração no estrado da cama, tá? E aí, até aqui, o importante é proteger a área com algodão ou compressa para a gente evitar o garroteamento desse paciente. O que é um garroteamento? O que é garrotear? Alguém sabe me dizer o que é garrotear? Dou-lhe uma. Garroteamento. Vou pressionar a região que você vai fazer a punção. Isso. A gente garroteia para que haja uma pressão maior, né, das veias e elas consigam ficar visível para você realizar uma punção. Nesse sentido aqui, a gente pode chegar a garrotear muito esse paciente na região dos membros inferiores e superiores e ele chegar a perder a oxigenação dele, não vai mais estar passando sangue nessa região e ele pode chegar a perder a mão ou um pé aonde ele está garroteado, tá, gente? Porque se não tem circulação sanguínea, o tecido morre. Eu preciso que ter circulação sanguínea no meu tecido e qualquer membro do meu corpo tem que passar essa circulação sanguínea. Se não passa, eu tenho que cortar. Não tem os pacientes diabéticos? Então, a maioria dos pacientes diabéticos, né, eles têm ali retirado alguma parte dos membros deles inferiores, porque por alguma coisa, alguma aventura, ele cortou o pé, por exemplo, e aí aquela ferida tentou tratar, não conseguiu. E aí o que acontece? O paciente diabético, ele tem uma certa dificuldade com a circulação sanguínea, né? Ele tem um déficit aí, e aí o que acontece? Aquele membro vai começar a perder a passagem devido àquela ferida que de pequena se tornou muito grande, né? E aí necessitou fazer um debridamento naquele local e através desse debridamento uma amputação, tá? Até aqui tá tudo bem, estão entendendo? Estou sendo bem clara? Sim. Ainda bem que a Fran não deixa eu falar só, né, Fran? Olha só como é que é. Lembra que eu falei lá em cima? Você vai passar esse lençol entre os braços, né? Por trás, fazer uma cruz por trás da região cervical desse paciente, você vai amarrar no estrado da cama. Isso é uma contenção mecânica, tá? Bem interessante, né, gente? Nunca viram ninguém assim, né, contido? É, bem interessante. E aqui a gente tem, né, que vendem, né, e as pessoas... Na UTI, né, Franco, já vistes, né? Na UTI tem. E aí, o que acontece? A gente pode estar comprando também, né, essas faixas que estão à venda, né, nessas lojas aí que vendem material hospitalares, né? Aí o paciente, né, se ele tiver uma condiçãozinha melhor, o filho, alguém que esteja acompanhando, pergunta se pode comprar, né, para ser utilizado nele, a gente permite, lógico, né? E aí existe também essa contenção aqui, que aí ele está abraçando ele todo, né? Tanto os membros, aquela imagem anterior seria um garroteamento. Essa daqui? Não, essa imagem aqui é essa que eu estou relatando aqui, ó. Peraí que eu vou atrás dela.
nessa contenção, tá? Se caracteriza pelo uso de faixas no corpo, no tecido e em 4 ou 5 pontas que fixam o paciente. Aí eu mostrei aquela em que ele está totalmente fixado. Mais embaixo, não, mais aqui. Tá aqui, ó. Usar uma faixa de lençol sobre a região lombar ou sobre o abdômen, né? E traçar ambas as pontas de cada lado e amarrar no estrado da cama, aqui na região abdominal. E aqui há uma faixa de lençol colocado sobre o dorso do paciente, passa pelas axilas, cruza sobre o pescoço e amarra na cabeceira da cama. Então, é a restrição do ombro, tá? Essa imagem aqui é a restrição do ombro. Essa aqui da restrição do abdômen é essa imagem aqui, tá? E essa das restrições dos membros inferiores é essa que a gente está mostrando com a atadura, tá? Até aqui tudo bem? Clareou? Sim, né? Obrigada. Olha só, tem também dessa forma, a gente está contendo esse paciente. O que acontece? Tem algumas contenções que a gente realiza, eu vou voltar para a anterior, porque é uma que é mais utilizada. Se você realizar a contenção do braço, por exemplo, desse paciente, no estrado da cama aqui, e ele estiver muito perto, né, da região dele inguinal, se ele chegar a ter um acesso e pegar na sonda vesical, você pode ter certeza que ele vai puxar, tá? Então tem que ter muito cuidado quando for realizar essa contenção com relação à bolsa coletora de diurese, né, que fica embaixo e esse paciente está com a sonda vesical. Porque depois que você passa a sonda vesical, deixa eu tentar explicar para vocês. Eu não sei se vocês já foram ofertados em visualizar uma sonda vesical de demora. O que acontece? Nas pontas finais dela tem um balão, né? Então eu vou aspirar 10 ml ou 15 ml ou 20 ml numa seringa, introduzo nessa sonda para me testar ela, ver se ela está realmente com o balão em bom estado para ser utilizado. Depois que eu passar essa sonda nesse paciente, eu fixar a bolsa coletora, né? Eu vou encher esse balão, porque já está dentro da bexiga do paciente. Aí eu posso colocar tanto ar como água. Eu prefiro como água, que é a água destilada, tá? Ou soro. Eu prefiro que coloque a água destilada, tá? Porque tem mais segurança, tá? Uma segurança a mais, porque a água pesa, né? Você põe 15 ml e aí você vai puxando devagarzinho, tracionando para tirar de dentro da ureta. E aí aquele balãozinho fica lá dentro. Qual o perigo do paciente tracionar e puxar essa sonda? Qual é o medo que a gente tem que ele faça isso? O que vai acontecer com ele se ele realizar essa tração e retirar essa sonda vesical? O que acontece, gente? A única coisa que vai acontecer é que com certeza ele vai romper o canal uretral da bexiga dele. O canal uretral da bexiga dele será rompido e ele vai necessitar fazer uma cirurgia para a reconstituição desse canal uretral. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quem tem que observar? Nós, técnicos de enfermagem, tá? E aqui, essa imagem, você percebe que ela está bem próxima aqui, ó, da região do trocante do paciente ali, região da cintura, né? Bem próximo da região inguinal, então ela pode muito bem, devagarzinho, se virar. Porque, gente, interessante, paciente desorientado, ele faz arte que vocês nem imaginam. Ele faz coisa que você pensa que, como é que ele está conseguindo fazer isso, meu Deus? Você fica desesperado, né? Com medo dele puxar, dele arrancar, né?
E aí a gente sabe que o pior é para o paciente, é ele que vai sofrer, né? Eles têm muita força mesmo, André. Eles têm bastante força, não sei de onde eles tiram, mas eles têm. E aí a gente meio que tem que, olha só, esse tamanho desse homem, né? Vamos ler aqui. Cuidados com a contenção. Observar a cianose. O que é a cianose? Termo técnico, bastante utilizado em clínica. Alguém sabe o que é um paciente cianótico? Dou-lhe uma. Roxo, pele azulada. Muito bem. Muito bem. Quando acontece isso, qual é a razão? Quando está acontecendo isso, qual é a razão? Tá faltando o que lá para chegar nesse local? Falei ainda agora. Oxigênio. Sangue oxigenado, né? Que é o nosso sangue que transporta o oxigênio. Muito bem. E aí, o meu paciente vai ficar cianótico. Ele pode estar desenvolvendo um edema naquela região. O edema todo mundo já conhece, né? Falamos sobre o edema ontem. Queixar de dor ou de formigamento. Quando ele estiver se queixando de formigamento, na mesma hora você retira essa tração e procura colocar em outro lugar. Formigamento é sinal de que o paciente não está recebendo sangue oxigenado naquele membro e qualquer hora ele pode perder a sensibilidade das mãos dele, tá? O formigamento é um dos sinais, né, de que não está sendo ofertado o oxigênio. O sangue não está levando oxigênio para esse tecido, porque o meu tecido, o meu corpo necessita toda parte dele de oxigênio, tá, gente? Meu dedo midinho precisa de oxigênio, tá? Até qualquer parte do meu corpo a gente precisa de oxigênio, precisa ser oxigenado, né? E aí a restrição deve ser aplicada com cuidado para evitar essas complicações. Remover a restrição 2 vezes ao dia e fazer a higiene com água e sabão, massagear e proteger e restringir novamente se for o caso, se for necessário. Se o paciente já estiver estabilizado, você não precisa mais realizar essa restrição. Mas, um olho aberto, o outro fechado com ele. Já é um paciente problemático, né? Então, a gente já tem que ficar atento. Transporte do paciente, olha aí, vamos chegar lá no transporte. O transporte do nosso paciente, os cuidados com o transporte durante essa movimentação ou durante esse transporte desse paciente deve ser ter cuidado com o soro, né? Como é que eu vou ter o cuidado com o soro? Eu alguns carrinhos, algumas camas, cabeceiras de camas, ela já vem com um suporte de soro acoplado, né? Então, se tiver essa disponibilidade, beleza, a gente deixa correr ainda o soro. Mas se não for dessa forma, você fecha, né? Você fecha o soro no equipo e fecha embaixo aonde está a punção do paciente. Você clampeia. Por que você tem que clampear? Para evitar que tenha um retorno venoso. Porque só no soro, fechar só no soro não é assim muito eficaz, porque tem pacientes que jorra muito sangue em algumas veias deles são muito calibrosas, né? E eles chegam a jorrar bastante sangue, e com isso vai encher aí o nosso equipo de sangue, não é isso que a gente quer. E catéteres, né? O paciente tiver com catéteres, drenos, tiver com dreno, algum tipo de dreno na região lateral do abdômen, né? Ou se ele tiver alguns aparelhos que estejam colocados nesse paciente. E os pacientes inconscientes, confusos e agitados devem ser transportados com grades elevadas e membros superiores restritos
e, se necessário, ter o cuidado para que nenhum dos membros fique posicionado inadequadamente fora da cama, tá? Em caso de encaminhar para exame ou cirurgia, anotar anotar. Você vai anotar lá na papeleta dele, quase não sai, a hora da saída, né? O destino para onde esse paciente foi, por exemplo, às 9 horas, seu João foi transferido para o CC, Centro de Cirurgia, né? Lá para o centro cirúrgico. E como que ele foi? Foi levado de cama ou cadeira de roda, tanto faz, né? Você tem que falar como que ele foi, o que que ele levou, o que que ele estava portando, né? E depois, no retorno, na hora da chegada, você vai lá, anota de novo, o paciente deu entrada do centro cirúrgico às 13 horas da tarde, né? Destino, retorno, a hora da chegada, qual o procedimento. Vamos supor que ele tenha realizado uma traqueostomia, por exemplo. Aí você anota o procedimento e anota se ocorreu alguma intercorrência nesse decorrer aí dessa cirurgia dele, tá? Aqui uma forma da gente conter o paciente. Eu creio que aqui, essa imagem aqui são de alunos, tá, gente? Mas eles estavam treinando, né, para realizar essa passagem aí dos lençóis, né? Que é um traçado meio que confuso, mas depois que você faz, você consegue. Essa parte aqui está errada, tá? Para a gente evidenciar os erros, essa parte em que eles colocaram debaixo da axila está errado. Por quê? O lençol vai passar por aqui, o lençol vai passar por aqui, passar por detrás da região cervical dele, passar por detrás da região cervical, um lado e o outro vai ficar em forma de cruz e tem que ser amarrado na cabeceira da cama. Então, esta forma aqui está incorreta, esta forma aqui está correta e essa forma aqui do abdômen também está correta, mas essa daqui não está correta, tá? Essa daqui é essa que eu vou mostrar para vocês. Tem que ser desta forma, tá? Olha aqui como é feito uma cruz por trás da região cervical dele e amarrado na região posterior aí da cama, no travejamento mesmo da cama. Olha só, outras contenções. Imagina o paciente com essa contenção aqui, essa senhora. Só em olhar para ela, eu já digo para você que ela apresenta edema. Eu não sei se vocês conseguem evidenciar, mas ela já tem edema, né? Ela já está edemasiada, muito, na região inferior, né? Mas ela é uma paciente agitada, percebe-se que ela está sendo contida. Essa contenção aqui, está inchado, né? Os pés dela, então, ela está edemasiada. A gente tem um grau para estar medindo o edema, né? A gente diz que ele está em uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes, né? Quando ele está em 4 cruzes, digamos que você introduziu o dedo e pressionou naquela região e ficou uma cacimba ali bem profunda, né? Aquele buraco bem profundo, você vai dizer que o paciente está com edema de 4º grau. Né? Interessante, isso aí é importante para a gente que somos técnicos de enfermagem, que temos que relatar se o paciente apresenta edema em alguma região do corpo. Essa imagem mais é para mostrar como que é feito com atadura, tá? Olha aqui esse paciente também, só que olhem esse paciente. Esse daqui, como está? Lembra que eu falei que o hospital, às vezes, tem alguns hospitais que eles mandam fazer as faixas para a gente passar na região abdominal? Essa é uma faixa, ó. Isso aqui não machuca o paciente de maneira nenhuma. Lá no PS a gente utiliza muito dentro da emergência clínica, tá? E muito obrigado pela participação de todos. A gente terminou